Galera que está coordenando o reciclagem, que eu acredito que, como eu falei naquele vídeo, eu não sei se você viu o vídeo de divulgação do reciclagem, mas o reciclagem sempre teve uma tônica comunitária. Era um momento em que, como Paulo falou, a gente queria que a galera estivesse conversando e nós ainda queremos isso. Nós queríamos que as ligas que muitas vezes no teatro não são possíveis, que elas se formassem aqui e se estendessem até o teatro. E, na verdade, que o teatro se tornasse pequeno para a comunidade, não pelo número de pessoas, mas porque nós estávamos tão conectados uns aos outros que o domingo de 10 a meio-dia se tornasse meramente uma reunião. E sim que nas casas, nos hospitais, nas escolas, nos trabalhos, nas empresas, lá a comunidade acontecesse. Que nas universidades, lá a comunidade acontecesse. E não só acontecesse quando Paulo, Adalto e a galera dele estivesse aqui nos levando em um momento musical de adoração, mas que nós estivéssemos em adoração e em comunidade em qualquer lugar que nós estivéssemos. Essa sempre foi a tônica do reciclagem de vida. Esse, eu acredito que marca talvez um início de um enfoque diferente para os reciclagens, em que a gente vai focalizar um pouco na nossa experiência pessoal. Que muitas vezes quando nós olhamos para o todo, a gente perde uma árvore. É fácil a gente olhar para a floresta inteira e preservar a floresta toda e às vezes descartar só uma árvore. Porque na verdade a gente está olhando para o todo e é bom que todos ouçam o Evangelho, é bom que todos venham ao conhecimento, é bom que todos possam ter uma oportunidade, mas tantas vezes pelo todo a gente esquece daquele um. Eu posso imaginar hoje como está a família Ramos. O pastor Adolfo Ramos faleceu essa madrugada. A Priscila conseguiu chegar, ela chegou no mesmo voo que eu, é a filha dele. O Tiago Ramos, filho dele, também está aqui, a irmã Damaris. Eu fico pensando no Matt, que não pode estar aqui, na Chloe, que está lá nos Estados Unidos com o pai, que é a família da Priscila. Eu fico pensando na Luana e no pequenininho, ainda não sei o nome. Todo mundo sabe, uau! E ele faz 1 ano que já saíram daqui, Timóteo. Vocês veem como às vezes, quando a gente pensa no todo, é fácil nós esquecermos de um, e é fácil às vezes esquecermos até de nós mesmos por causa do todo, porque muitas vezes nos perdemos em meio a esse todo. Então eu queria, logo no início agora, a gente está tendo reciclagem desde as 7 quando a gente começou a chegar, mas que a gente estivesse num mesmo contrato, no contrato de que nós vamos realmente tentar compreender, não o que o Winston veio para falar, porque graças a Deus eu estou desaparecendo. E como diz algumas músicas que cantamos, que o meu nome desapareça. Mas que nós ouçamos o que Deus quer falar conosco. Não se preocupe com a comunidade. Deus vai fazer o que Ele vem fazendo há 2000 anos e ainda continuam comunidades aparecendo nos lugares mais improváveis do mundo. Não se preocupe com a organização, só quem está precisando se preocupar com a organização, tá? Vocês se preocupem, os outros não. Não se preocupe com mais nada, preocupe-se somente com como anda a sua vida. É muito fácil a gente perder o fio da meada na nossa própria vida, não é? Quem já se colocou num estudo muito profundo e se dedicou somente a uma coisa, talvez fazendo um doutorado, um mestrado, ou tentando passar no vestibular, ou quem começou a planejar o seu próprio casamento, parece que nada mais existe na vida, só o casamento. Lembram dessa época? Para mim foi quase 20 anos atrás, dia 18 eu faço 20 anos de casado, 18 de dezembro. Ou se você tem um filho pequeno, que acabou de nascer, recém-nascidos têm a função dada por Deus de fazer toda a família concentrar somente naquilo. Parece que toda a nossa atenção fica focalizada em uma única coisa. Quando nós estamos enfrentando uma doença séria, a mesma coisa acontece. Quando somos diagnosticados com câncer,
parece que não existe mais nada na vida, somente o câncer. Quando alguém da nossa família é diagnosticado com uma doença que pode trazer perigo à vida, tudo ao redor da família focaliza-se somente naquilo. E para que a gente tenha plena noção do que é isso, eu queria que... eu não quero chamar a mídia, porque eu nunca fiz isso. Akira, eu sou o Winston. A gente já se conheceu, mas nunca formalmente, eu acho assim de verdade. A Akira vai tocar um vídeo que talvez não tenha som, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nas instruções do vídeo. Beleza? Então, se a gente puder fazer bastante silêncio, talvez seja só em silêncio mesmo, mas eu quero que você preste atenção e tente realmente descobrir o que o vídeo está pedindo você a fazer. Vocês viram o cara dançando lá atrás, de preto? Eu sei que é difícil a gente chegar no número 13 porque a bola fica meio escura em alguns momentos. Mas quem viu aquele urso dançando Moonwalker antes de o cara falar que tinha um urso dançando Moonwalker? Alguém viu? Viu? Engraçado que aqui eu acho que nós temos o quê? Umas 60 pessoas e... Não? Mais? 80? 100? Bem, muitas pessoas e uma pessoa viu. Porque parece que quando nós estamos focalizando em um aspecto só, muitas outras coisas da vida passam batido. Muitas vezes, pelo que passamos na vida, pelo que estamos passando, o nosso próprio DNA, as nossas próprias fragilidades de vida, a forma como fomos criados, a forma como não fomos criados, às vezes isso é chamado de negligência. Como fomos feridos, como não fomos abraçados, as dificuldades que a gente passa na vida, os problemas que a gente passa nos relacionamentos, as dificuldades que a gente enfrenta com Deus e sem Deus. Muitas vezes essas coisas vão nos condicionando a não enxergarmos a vida com todas as matizes e cores, com toda a realidade que a vida realmente traz. E muitas vezes uma vida que deve ser bela e abundante, como é a promessa do nosso Criador, se torna uma vida mesquinha e horrível de ser vivida. Uma vida em que o nosso sentimento parece ser que nós sempre estamos sendo roubados de alguma coisa. Ou que por algum motivo a gente perdeu algo no processo. Uma vida que muitos até dizem, eu não sei se eu quero viver mais. Porque eu não tenho mais vida. No texto que nós vamos abrir hoje e durante essas 5 outras palestras, eu gostaria que como pano de fundo nós tivéssemos aquele grande filme que, na verdade, deu origem a essa série de reciclagem, do Roberto Benigni, A Vida é Bela. Quantos de vocês viram? Foi ali pelos anos 90, eu acredito que foi lançado. Quantos viram? Levanta a mão, quero saber se eu estou falando... Tá, eu vou precisar explicar um pouquinho para os mais novos. Tem gente que nasceu depois disso, eu acho, né? Parece. Um pai chega a um campo de concentração com o filho durante a Segunda Guerra Mundial e, através de um jogo de esconde-esconde, momentos lúdicos com o filho, permite que o filho passe
todo o processo de grande dor e sofrimento do campo de concentração, e eu acho que você sabe o que eu estou falando, sem, na verdade, viver o campo de concentração. O pai trouxe o filho através do campo de concentração, de toda a dor, de todo o sofrimento, e no final de toda a experiência, o filho tem plena certeza de que ele ganhou o jogo. E mesmo em meio a tanta morte e dor, o filho termina a experiência do campo de concentração com as melhores memórias, com a certeza do amor do seu pai, e com a certeza absoluta de que venceu. Eu gostaria que essa fosse a certeza de nossas vidas quando chegarmos ao final dela. E para que tenhamos essa certeza no final de nossas vidas, o processo precisa começar agora. Porque as histórias não se escrevem retroativamente. Nós agora estamos escrevendo as nossas histórias, as nossas memórias, o nosso vigor de vida, nosso ímpeto de vida, a nossa energia daquilo que vivemos hoje depende de como encaramos a vida que é abundante, mas de como enxergamos essa vida. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em 2 Reis, no Antigo Testamento. Eu não costumava trazer palestras no Antigo Testamento muitas vezes na Comunidade Viva. Se eu não me engano, eu tenho 4 palestras em 9 anos no Antigo Testamento na Comunidade Viva. Mas uma coisa boa do Antigo Testamento é que o Antigo Testamento, como regra geral, é a história de gente. Enquanto o Novo Testamento é a história de uma pessoa que dá origem a uma comunidade. Essa pessoa é Jesus Cristo. Parêntese, não foi Winston que criou a Comunidade Viva, tá bom? Não coloquem esse fardo nas minhas costas. Eu não aguento e nunca aguentarei. Cristo criou a comunidade de discípulos, que já tem 2000 anos. O Novo Testamento é a respeito desse cara e a comunidade que veio depois e a ação do Espírito Santo no mundo através dessa comunidade, que nós fazemos parte. O Antigo Testamento é a história de várias pessoas que em alguns momentos eram cheios do Espírito e em outros momentos não tinham a mínima noção do que estavam fazendo porque não estavam seguindo o script de Deus para uma outra comunidade chamada povo de Israel. E em 2 Reis 6, Eliseu e o seu aprendiz têm uma experiência, sabe aquela música Romper no Sobrenatural? Que eu odeio, porque parece que a gente está sempre andando na terra e de vez em quando a gente está flutuando no sobrenatural. Enquanto nós estamos vivendo no sobrenatural agora, é essa hora que os pentecostais dizem aleluia, glória a Deus, alguma coisa. Ajuda aí, Mical, você que é presbiteriana pentecostal. Nós estamos vivendo esse sobrenatural, tá? E nesse texto que nós vamos ler, o moço, o aprendiz do profeta Eliseu é chamado a olhar de novo. Então eu sei que você odeia quando o pastor faz isso, mas olha para a pessoa do seu lado e fala, olha de novo. Senta alguém, você precisa ter alguém do seu lado, senta do lado do... a costela está em casa. Porque olha de novo, lembra do vídeo? Você lembra do vídeo em que nós fomos chamados à atenção de contar a bola, e porque a nossa visão ficou na bola, e normalmente no jogo a gente quer ficar com o olho na bola, tem muita coisa que quando a gente está concentrado num ponto de atenção, passa batido. Para casais é fácil os filhos fazerem o casamento passar batido. Porque a gente está olhando tanto as 2 bolinhas ou as 4 bolinhas que o casamento começa a ir para o lado e a gente está olhando para a bola.
E tem muitas outras coisas acontecendo. Então vamos para o texto? Diz assim o texto, 2 Reis 6, a partir do verso 8. É um texto relativamente longo, mas a gente vai ler rapidinho. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus... Acho que acabou a energia, fica melhor assim mesmo. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, esse é um codinome para o aprendiz de profeta. Sabe os magos de Harry Potter que tem... A gente pode falar de Harry Potter aqui ainda, pode? Ou virou pecado em um ano? Tá bom. Harry Potter. Os aprendizes... Lembra de Samuel? Samuel, ele é profeta, mas ele também está ali no templo, ele está debaixo de alguém, um mentor, tipo Jedis, né? Esse aqui era um padawan de Eliseu, assim que Eliseu também foi um padawan de quem? De Elias, exato. Aí Elias vem e coloca o manto nele, lembra? Isso aí foi uma mensagem do Larry lá na CV um tempo atrás, sobre o manto de Elias. Lembra disso? Foi o manto de Elias. Então, vem de mentor para aprendiz. Esse garoto aqui, ele estava aprendendo a como andar com Deus como Eliseu andava, como Elias andou. Olha a experiência dele. O servo, eu estou no verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Bom servo esse. Servo bom inicia o dia antes dos outros. Tá, servos? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade, e então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Isso é a forma que o tradutor colocou. Ele deve ter falado: ah, meu Deus. Ferrou, lascou-se. Alguma coisa assim. Arre égua. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu vou parar aí, que essa é a parte que interessa. Se você quer continuar a ler, leia depois. O interessante dessa história é nós vermos os personagens reais da história, que isso é uma narrativa histórica, por mais que não seja uma narrativa cientificamente histórica, é uma narrativa histórica. Eliseu existiu, assim como Elias existiu, assim como provavelmente esse padawan não denominado, a gente não sabe qual é o nome dele, ele existiu. E se nós pararmos para pensar um pouco sobre não só essa história de Eliseu e o seu aprendiz, mas voltarmos um pouco na época de Elias e o seu aprendiz Eliseu, e lembrarmos que Elias correu depois de ter uma grande batalha com vários profetas pagãos, vários sacerdotes pagãos. Vocês lembram dessa história? Deixa eu relembrá-los o que aconteceu. Chegou ao poder um rei não temente a Deus, por mais que fosse do reino
do povo de Deus. E ele casou-se com uma mulher pagã que difamou o nome de Deus, acabou com o culto em Israel e instituiu o culto pagão em Israel, ao ponto de Israel ter mais de 400 profetas / sacerdotes pagãos. Espantou da terra do povo de Deus todos os outros sacerdotes, e Elias ficou praticamente sozinho e teve a coragem de chamar os outros sacerdotes pagãos a um duelo, 400 contra 1. E nesse dia de 400 contra 1, o acerto era o seguinte: nós vamos fazer 2 altares iguais. E vocês começam e peçam ao Deus de vocês para que caia fogo do céu e consuma o sacrifício que vocês estão apresentando ao seu Deus. E quando vocês tiverem terminado de vocês, eu farei a mesma coisa. O Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. Os sacerdotes pagãos fizeram isso por todo um dia, o dia inteiro, clamando ao Deus pagão que assim o fizesse, consumisse o holocausto. Nada aconteceu, ao ponto de Elias até meio que ser sarcástico com ele, dizendo: talvez ele esteja dormindo, ou tirando férias, ou algo assim. Chega um ponto em que Elias cansa de todo o circo, e então pede que os seus aprendizes derramem cântaros ou bacias de água no altar que ele então oraria. Os seus aprendizes jogaram água no altar. Guardem isso, tá? Aqueles que provavelmente faziam parte dos aprendizes de Elias, porque um profeta não andava sozinho normalmente. Eles vão e derramam cântaros e cântaros de água naquele altar. Elias então ora e pede a Deus que envie o fogo do céu. E com a lenha molhada, com o sacrifício molhado, com o altar de tal forma molhado que fez meio que um laguinho ao lado do altar, tudo é consumido. Absolutamente tudo é consumido pelo fogo enviado por Deus do céu. Logo depois disso, Elias mata pessoalmente os sacerdotes pagãos. Enxota o culto pagão. Eu sei que às vezes a Bíblia hebraica não é tão bonitinha quanto o Novo Testamento, mas Elias assassina esses homens. Faz com que todos eles corram. Logo depois disso, ele é ameaçado pelo rei e pela rainha, dizendo qualquer preço pelo pescoço desse homem. Ele corre e se esconde em várias cavernas e pede a Deus que o leve. Ele literalmente diz: Senhor, não vale mais a pena viver. Deprimido, derrotado, logo depois de uma vitória, completamente desacreditado de tudo, Elias pede a sua própria morte. Elias então é restaurado por Deus e é relembrado por Deus de que não está sozinho, mas que existem algumas centenas de outros sacerdotes que estão escondidos, esperando o momento de serem liderados por um homem forte como Elias. Elias é confortado, mas é confortado por Deus, inclusive, dizendo: está na hora de você passar o manto. E ele passa o manto para Eliseu. Por que eu conto essa história longa sobre Elias? Porque Eliseu, o aprendiz de Elias, está agora numa experiência em que ele mesmo está ensinando um aprendiz que provavelmente tem outros afazeres, provavelmente também cuida de fazenda, como o próprio Eliseu cuidava de fazenda antes de caminhar lado a lado com Elias. Mas a experiência de Eliseu com a visão de Deus sobre a vida não cai de paraquedas na vida de Eliseu. Eliseu presenciou Deus agir através de Elias. Não é assim que é na nossa vida muitas vezes? Muitas vezes a nossa concepção de quem Deus é
a nossa visão da vida, a visão de como as coisas funcionam, a visão de vitória e de derrota, a nossa experiência de uma vida mais depressiva, para baixo, dolorosa, ou a experiência de uma vida abundante, festiva e alegre, é determinada pelas experiências que nós temos na nossa vida, ou com os nossos pais, com os nossos amigos, com aqueles que temos como mentores. Da mesma forma, Eliseu teve a sua vida marcada pelas experiências que teve com Elias, que acredito eu começaram com as histórias que ele ouviu acerca desse grande dia em que Deus moveu os céus e a terra para consumir todo o holocausto, e em que o seu mentor teve a maior vitória de todas. A história anterior a Eliseu, ainda com Elias, era uma história que parece coisa de Guerra nas Estrelas. O peso do manto que Eliseu pegou era maior que ele mesmo. Eliseu assumiu uma posição na vida que talvez muitos de nós disséssemos: é difícil colocar o pé dentro desse sapato, é grande demais para Eliseu. Da mesma forma que muitas vezes fomos criados com uma grande expectativa sobre a nossa própria vida. E a nossa atenção como um todo passou a ser: eu preciso encaixar os meus pés nos passos daqueles que têm alguma expectativa sobre mim. Eu preciso preencher as expectativas dos meus pais, eu preciso preencher a expectativa da comunidade, eu preciso preencher a expectativa daqueles que estão olhando para a minha vida, eu preciso ser aquilo que o povo acha que eu devo ser. A minha vida precisa ter a expectativa do que os outros têm para a minha vida. E o mais interessante é que Eliseu, mesmo tendo esse manto enorme nas costas, ele parece ter aprendido a lição antes mesmo de ter tido a aula. Porque Eliseu tem uma vida bem diferente da de Elias. Enquanto o mentor de Eliseu era um cara até um pouco parecido comigo, meio que bipolar. Ele tinha grandes vitórias e daqui a pouco ele estava escondido dentro da caverna dizendo: Senhor, me leva porque esse povo quer me matar. Esse era Elias, muito provavelmente bipolar mesmo. Sim, lítio para ele ia fazer, imagina o que ele poderia fazer com lítio. Seria maravilhoso para Elias. Mas talvez ele não tivesse feito tudo o que fez, que no momento de mania ele fez muita coisa, ele ficava deprimido. Talvez com o lítio ele não fizesse tanto, mas ele ainda estivesse fazendo até o tempo de Eliseu. Então, se você toma algum remedinho, fique feliz. Bem-vindo ao clube. Às vezes, nós precisamos de auxílio químico, não de drogas. Drogas não nos trazem vida abundante, mas auxílio químico para nos equilibrarmos quimicamente no nosso próprio corpo, para que nós possamos viver a vida não só espiritualmente, não só no sobrenatural, mas aqui também, com o pé no chão, a vida física, material, de saúde, bem, uma vida abundante até aqui. Fechando esse parêntese psiquiátrico, Eliseu parecia ser um cara diferente de mim. Eliseu era um cara que parecia estável. Parece que Elias, mesmo sendo bipolar que ele era, ele conseguiu mentorear Eliseu, e Eliseu olha para a vida de uma forma completamente diferente. Uma história antes dessa que nós lemos, Eliseu estava precisando de lenha e madeira para começar o seminário dele. Sério, o seminário não começou no Novo Testamento, os profetas já faziam isso, ele estava fazendo meio que uma aldeia para que os seus padawans tivessem os cursos que precisavam. Não sei se eles faziam um curso de magia ou alguma coisa assim. Brincadeira, isso não acontece. Um dos machados cai dentro d'água. E eu fico imaginando eu, com os 19 do conselho, a gente tentando construir um acampamento, e aí o Paulo deixa o machado dele cair dentro do igarapé. Gente, eu sou bipolar. Se o Paulo desse machado cair, acabou o dia, pô.
Como que você deixou essa porcaria cair aí dentro? Como é que a gente vai fazer agora? Não tem como! E era emprestado! Paulo, onde é que você estava com a cabeça, cara? Já teve umas 2 ou 3 ligações que eu fiz mais ou menos isso contigo, não foi, Paulo? Bipolar é uma coisa, cara. Mas Eliseu não age assim. Eliseu pergunta, onde é que foi? Aqui? Tá bom. E com toda a certeza do mundo, ele coloca alguns galhos dentro do igarapé e o machado flutua. Parecia que Eliseu tinha uma certeza tão grande do propósito de Deus para a vida dele, que ele operava a sua vida não baseado nas vicissitudes, circunstâncias e dificuldades da vida que são reais para todos nós. Machado cair dentro do igarapé e desaparecer acontece todo dia com todo mundo. Talvez mude o nome do igarapé e o formato do utensílio, mas isso acontece na vida. Perder e vencer, ter altos e baixos na vida, ficar triste ou extremamente feliz, a vida é assim. E enquanto Elias, o mentor de Eliseu, enfrentava essas dificuldades da vida, ou com grande reação de alegria, ou com uma depressão paralisante, Eliseu enfrenta essas questões da vida com naturalidade, mas com uma visão completamente diferente. Ele parece enxergar coisas que ninguém mais vê. Você já esteve ao lado de alguém que parece que vê coisas que você não vê? E eu não estou falando de I see dead people, não. Perdi mais da metade, gente muito nova aqui. Sabe, eu não estou falando, você está vendo? Não, não. Olha de novo, tem um anjo com um escudo em cima de você. Não, não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é, parece que existem pessoas que passam pela vida e diferente de você, que fica olhando muito só para as coisas que estão chamando a sua atenção, as pessoas parecem olhar através dessas coisas e parecem ver um propósito lá atrás. E muitas vezes dizem, olha de novo, dizem para você, olha mais uma vez, a vida não é como você está enxergando. E se você é parecido comigo, cética, quando as pessoas falam isso para você, você diz, louco, maluco, vai tomar o teu remédio. E quem toma o remédio sou eu. Porque alguns de nós, e eu me incluo, precisamos ser chamados a atenção para olharmos para além do que é possível ver somente aqui. Para além do casamento, para além da depressão, para além do problema de saúde, para além das dificuldades que você tem enfrentado na vida nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Ter uma visão além disso, para enxergar realmente o que a vida é. E é isso que Eliseu, apesar do mentor que teve, atente bem, Eliseu, apesar do mentor que teve, vamos falar assim, apesar do seu pai, apesar do pai da fé de Eliseu, Elias, ele passa ao seu aprendiz a lição de olhar novamente para qual é realmente a realidade. No que nós lemos, o jovem acorda de manhã e se vê completamente cercado. Outro parêntese. Na nossa vida, muitas vezes nós acordamos de manhã, né? Ou vamos dormir tendo certeza absoluta que o jogo acabou. Não vale mais a pena. Eu perdi o emprego, briguei de novo com a minha esposa, pequei enormemente, destruí tudo, acabou. Vocês compartilham isso comigo ou sou só eu? Tem momentos na sua vida que você olha para aquele momento e você fala, é impossível, não dá para passar daqui. Um diagnóstico, perda de alguém,
Tem certas coisas que enfrentamos na nossa vida que são sobre-humanas ou sobrenaturais. Não é isso, ser sobre-humano? O humano é bem natural, não é? É bem isso aqui. Tem certas coisas que enfrentamos nas nossas vidas, talvez tudo que enfrentamos na nossa vida não é só o que está acontecendo, mas tem muito mais. E é essa a lição que Eliseu dá ao seu aprendiz, quando o seu aprendiz se vê completamente cercado e sem nenhuma esperança. Lembrem, esse exército estava lá única e exclusivamente para matar uma pessoa, para pegar uma pessoa cativa, Eliseu. Você acha que Eliseu tinha compartilhado isso com o seu aprendiz? Acho que sim. Afinal de contas, quando a gente está tentando treinar alguém para fazer a mesma coisa que a gente compartilha tudo, até as coisas horríveis. Provavelmente esse garoto acordou depois de ter tido pesadelos à noite, de ter pensado, será que Deus vai nos livrar de novo? O que será que Deus vai falar com Eliseu? Porque até agora Deus tem falado com Eliseu e tem nos livrado de todas as coisas. Deus fala com Eliseu. E ele acorda, parece que Deus não falou com Eliseu. Eles estão cercados, o povo está vindo para matar. A oração de Eliseu é: Senhor, permita que ele veja. E ele vê. E aqui o meu intuito com você não é que você passe a ver espíritos flutuando por aí ou anjos fazendo coisas em cima de você. Mas que da mesma forma que Eliseu ensinou naquele dia, inspirado por Deus, ensinou ao seu aprendiz que existe mais para a vida do que somente o que nós conseguimos enxergar, experimentar, apalpar, essa vida empírica de um acerto e erro, essa vida laboratorial que temos, de que a gente vai testando, a gente vai tentando e aí finalmente a gente vê que não dá mais e a gente fala, não dá mais, eu desisto. Existe muito mais para a vida do que isso, existe muito mais para o casamento do que isso, existe muito mais para a sua vida como mãe e pai do que isso, existe muito mais para a sua própria vida de estudante, de profissional, de desempregado. Existe muito mais para a sua vida de erros e acertos do que simplesmente o seu acerto ou simplesmente o seu erro. Existe muito mais na vida do que os seus inimigos ou os seus amigos. Existe muito mais na vida. Na vida abundante, nós precisamos constantemente estar em um espírito de oração de Eliseu. Não tem aqueles livrinhos que venderam muito por aí há um tempo atrás, deve estar cada vez mais, né? De a oração de não sei o quê, a oração de Jabes, a oração de Jabez, lembra? Né? E a oração era para prosperidade, era para crescimento, era para que mais coisas acontecessem. Nós precisamos começar a viver uma vida da oração de Eliseu. Só que esse livro não vende muito. Porque esse livro não vai dizer, se você orar, os inimigos vão desaparecer. Se você orar, não vai ter batalha. Se você orar, você vai vencer. Esse livro, na conclusão, vai dizer, a vida é difícil, você está cercado, mas tem muito mais do que isso para enxergar. No caso de Eliseu, era o exército de Deus muito maior do que o exército que o cercava. Mas não foi o exército que lutou contra o exército de anjos que lutou contra o exército sírio. Deus cegou o exército sírio. E sabe quem foi dar a notícia para o exército sírio de que, infelizmente, não daria para atacar? Quem foi que já leu a história? Foi Eliseu e o aprendiz, que deram a mão para o líder do exército inimigo que iria derrotá-los, e atravessou até colocar todos eles dentro da cidade de Eliseu. E aí Deus os abriu os olhos e eles se viram cercados. Naquele dia não foi derramado uma gota de sangue. Sabe por quê? A orientação de Eliseu com o seu aprendiz só de tucaia olhando. A orientação de Eliseu foi: não mate o exército, dê de comer e mande embora, para mostrar para os sírios que nós somos diferentes. A gente não faz isso com o inimigo, a gente mata o inimigo.
Mas parece que o que Deus queria mostrar para aquele aprendiz naquele dia é que existe muito mais na vida do que nós podemos enxergar. Nós precisamos aprender a olhar de novo. Eu acredito que a história inteira da vida de Eliseu para a vida desse aprendiz foi: olha de novo. Tipo como Jesus fez com os seus discípulos quando eles já haviam passado a noite toda pescando, e aqui são pescadores profissionais. E Jesus diz: joga de novo a rede. Não, a gente já pescou a noite toda, não está dando peixe. Tipo, desiste, cara. Não tem como, não tem porquê. Eles estão animados. É joga de novo, olha de novo. Então eu queria que enquanto a gente começa a se aprontar e o Flávio vai começar a tocar alguma coisa no teclado, eu queria que você tentasse ajustar a sua mente para olhar de novo para a sua vida, para os seus relacionamentos, talvez até para o seu relacionamento com Deus. Porque lembra que muitas coisas nos trazem até onde nós estamos hoje? Você sentadinho ou sentadinha aí onde você está, a influência dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, os seus relacionamentos iniciais, sabe? Os amiguinhos e amiguinhas, as suas experiências boas ou traumáticas na vida, aquilo de porcaria para o qual você foi exposto na vida, sabe? A gente passa por muita porcaria na vida, assim como por muita alegria. Mas parece que tem alguma coisa na nossa mente que faz com que as coisas horríveis da vida fiquem e as coisas que precisam ser celebradas na vida sejam esquecidas. Se você já passou por alguma crise de casamento, você sabe do que eu estou falando. Todas as juras de amor evaporam com uma simples briga. E aí voltam todas as memórias das brigas anteriores. Parece que nós tendemos a ser mais influenciados pelas coisas que nós não deveríamos permitir que influenciassem as nossas decisões de vida, vontade de viver. Parece que nós somos pré-programados para sabotarmos a nossa própria vida abundante. Parece que existe algo dentro de nós tentando sabotar aquilo que é vida. E constantemente vem pensamentos repetitivos na nossa vida dizendo: eu não sou, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu sou um desastre. Eu estou derrotado. Não vale a pena. Eu já tentei e deu errado. De novo eu aqui. Por que isso acontece comigo? Porque todo mundo no Facebook e no Instagram estão felizes e só eu estou triste. Porque o casamento de todo mundo é bom e o meu é uma porcaria. Por que ninguém na igreja peca e eu sou pecador? Por que ninguém mais tem o problema que eu tenho? E parece que todo no nosso pensamento é voltado a fazer com que nós nos sintamos cercados e sem vontade de viver. Parece que somos aterrorizados por uma pulsão de morte. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é a nossa natureza pecaminosa que faz com que nós não vivamos a vida abundante que Deus quer que nós tenhamos nele. Sabe o texto de João que diz: sem mim vocês não podem fazer nada? É mais uma vez Jesus dizendo: olha de novo, tem esperança sim. Mas você precisa olhar de novo, você precisa ressignificar esses pontos.
Porque se Eliseu fosse viver aquilo que ele foi treinado para viver, ele não teria falado para o seu aprendiz, olha de novo. Ele teria chamado o seu aprendiz para entrar na caverna. Porque Eliseu foi ensinado pela vida de Elias a entrar na caverna e ficar deprimido. Enquanto Eliseu diz para o seu aprendiz, olha de novo, então eu gostaria de, talvez como um Elias às avessas, não Eliseu, porque eu não sou um Eliseu. Eu sou mais Elias, eu sou mais cavernoso. Eu queria falar com você, olha de novo. Usa essas 24 horas que nós teremos aqui em reciclagem de lixo. Usa isso para ver o lixo que você não é em Cristo Jesus. Porque a última vez que eu li Paulo, ele diz que tudo que ele tem como passado, ele chama de merda, esterco, refúgio para Almeida corrigida. Mas na linguagem que nós usamos na rua, Paulo diz, isso tudo de bom e de ruim na minha vida é uma merda. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo uma vida abundante totalmente diferente, que faz com que aquilo que eu não sou, eu seja. E é isso aqui que eu gostaria que nós saíssemos daqui do reciclagem. Sabendo que, sim, eu fui influenciado por todas essas coisas maravilhosas e também um monte de capítulo podre na minha vida. Você acabou de definir a humanidade. Você é humano. Mas em Cristo, eu posso ressignificar a minha história e viver uma vida bela. Mais ou menos no estilo de Roberto Benigni, seu filho, no campo de concentração, que todos os judeus experimentaram naquela época. Mas muitos judeus têm histórias de morte, derrota, câmara de gás, dor, desistência de vida, suicídio, tudo o que você pode imaginar. Enquanto o filho de Benigni passou por todas essas agruras, tendo a plena certeza de que a vida, até no campo de concentração, pode ser bela. Depende de como nós queremos enxergar, se pelos olhos nossos, só das circunstâncias da nossa vida. E eu não sei as circunstâncias da sua, eu só sei da minha. E eu sei que se eu quiser olhar para as circunstâncias da minha vida, eu posso chegar à conclusão de que não vale a pena viver. Entretanto, se eu olhar através dos óculos de Deus, do olha de novo, eu posso ter a esperança de vida abundante, de vida bela, e de não mais pulsão de morte, mas de vontade de vida e de dizer, essa vida vale a pena ser vivida. Porque se nós tivermos a visão além, a visão eterna e não só circunstancial, nós veremos que nesse processo de vida, nós estamos sendo transformados para viver realmente essa vida abundante. Eu acredito que o convite do reciclagem desse ano como um todo é um convite à vida abundante. Apesar do campo de concentração. Então, enquanto o grupo de adoração nos ensina essa nova música, não deixe que eles atrapalhem o seu momento. Baixa a sua cabeça e eu queria que você entrasse em alguns lugares da sua vida em que você tem insistido em olhar com uma visão meramente circunstancial. Uma visão de campo de concentração. Provavelmente você vai ver câmaras de gás, você vai ver soldados fazendo coisas horríveis. Provavelmente você vai ver outras pessoas ao seu lado morrendo na sua própria história de vida. Mas eu queria convidar você a olhar de novo. E olhar o Pai segurando a sua cabeça dizendo, filho, filha, olha para cá. Isso aqui acontece e aconteceu sim. Mas olha de novo. Tire esse momentinho para baixar sua cabeça e pensar um pouquinho nisso.